a gente pode perceber que não é só o movimento espírita que vem sendo atingido por esse fenômeno. Percebemos que esses indivíduos espertalhões, que gostam de fazer, de tirar vantagem, enfim, de se beneficiarem da fé alheia, estão em praticamente todos os movimentos, tanto os movimentos tidos como religiosos, como, por exemplo, o movimento espírita, né, que não é um movimento religioso tradicional, né, mas que é visto por essas pessoas também como um foco para que eles possam atuar. E nesse canal nós já demonstramos para vocês, e não só os apontamos, mas também demonstramos os porquês, né? Nós não ficamos aí nas picuinhas, nas fofoquinhas, não. A gente mostra onde está o erro com a fonte, geralmente a fonte doutrinária ou uma fonte científica, enfim, com todos os elementos que vão demonstrar que aquele indivíduo está ou em erro ou está procurando enganar os seus adeptos, os seus seguidores. Dentro do direito que nos cabe, né, a todos de discordar, né, de dizer ou opinar. Nós verificamos, né, que houve um caso de uma senhora, é esta daqui, do lado esquerdo, né, do lado direito é propaganda do site, tá? Não ligue não. Do lado esquerdo está uma imagem de Maria de Nazaré, não é isso? Tal como é bem tradicional no meio católico. Então vejam aqui que nós não estamos criticando, já vou deixar bem claro isso, né? Porque tem muita gente aí querendo já deturpar e deturpam tudo que nós dizemos, embora acreditemos que falemos num português bem claro. Então, vou ser bem claro aqui, né? Então, não se trata de nenhuma crítica à Igreja Católica, muito pelo contrário. O que nós estamos dizendo aqui, e falamos e dissemos isso há poucos segundos atrás, é que esses indivíduos, espertalhões, né, embusteiros, charlatães, enganadores, geralmente se aproximam de movimentos religiosos já constituídos, se apropriam de algum princípio, de alguma prática desses movimentos para atuarem, formando em torno de si quase que verdadeiras seitas, ou até mesmo nós poderíamos qualificá-las de seitas, né? Ou até mesmo cismas, movimentos cismáticos, muitas das vezes quando eles são mais ousados, mas sempre se utilizando de um ou outro elemento daquela filosofia, daquela religião ou daquela doutrina. Certo? Foi o caso desta senhora. Então, o título ali é A Arrepiante Verdade sobre a Imagem de Virgem Maria, que chora lágrimas de sangue, finalmente é revelada. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí o que aconteceu. Mas vamos, como nós costumamos fazer, ao início disso tudo. Em 2016, uma mulher comprou uma imagem da Virgem Maria em um local religioso em Medjugorje, na Bósnia, que é um país da Europa, e a levou para sua casa em Trevignano Romano, na Itália. Ela é italiana, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver trechos de uma entrevista com ela. Depois disso, Gisela Cardia causou questionamento ao fazer uma série de afirmações sobre a estátua da figura católica, incluindo que ela, entre aspas, chorava sangue e transmitia mensagens a ela em um aparente milagre. Né? Então, é sempre assim, geralmente. Só acontece com ela. Ela é intermediária, ela é escolhida, ela é especial. Ok, ela, de certa forma, está se utilizando de algo que nós reconhecemos que a Igreja Católica
realmente tende a acreditar, né? Nos milagres, nas imagens que vertem lágrimas, que vertem sangue. Até aí parece que está tudo ok, está tudo se encaixando dentro da crença católica. E aí vocês vão fazendo paralelo conosco aqui no Espiritismo. Para que vocês entendam, pessoal, como é ou como são as artimanhas dessas pessoas. Tá? Porque geralmente só muda o rótulo, mas as estratégias mudam muito pouco. Tá? Quando a gente vai ver a estratégia, o modus operandi é praticamente o mesmo, com ligeiras modificações aqui ou ali. Com seus supostos poderes sobrenaturais em mente, olha lá. Novamente, a questão que nós chamamos de mediunidade ou até mesmo a paranormalidade. Mas, nesse caso aqui, seria, para nós espíritas, a mediunidade, porque ela teria a faculdade de ver os espíritos. No caso aí, eles não entendem como espíritos, entendem como uma aparição da mãe de Jesus. Né? Mas nós, como espíritas, sabemos que existe aí uma correlação direta. Então, com seus supostos poderes sobrenaturais. E por que isso, pessoal? É para impressionar. É a carteirada que geralmente eu me refiro aqui. Eu vou me dizer médium, eu vou dizer que eu vejo, que eu ouço, que eu psicografo. Não que isso não exista. Porque, como eu falei alguns minutos atrás, tem gente já distorcendo, dizendo que nós somos descrentes, que nós somos incrédulos. Elas acham que, por nós contestarmos X ou Y, nós estamos contestando tudo, nós estejamos contestando a mediunidade como um todo. Né? Quer dizer, eles procuram nos atacar por aí. Isso quando não se utilizam de outros expedientes ainda mais baixos. Mas vamos lá, continuemos. Então, com seus supostos poderes sobrenaturais em mente, as pessoas se aglomeraram para visitar a imagem, fazendo com que Cárdia recebesse milhares em doações. Aí a gente já começa a ver o que geralmente esses indivíduos objetivam. E já nesse início de estudo, a gente vai tratar de um ponto nevrálgico nisso tudo. E que esses espertalhões sabem manobrar muito bem. Eles costumam dizer o quê? Como essa senhora também diz, porque nós fomos atrás de declarações dela na internet. O que ela diz? Não, nós fazemos tudo gratuitamente, nós nunca pedimos nada para ninguém, nós não pedimos dinheiro. Só que essas pessoas sabem que a maneira que algumas pessoas encontram de agradecer pela graça, seja ela qual for, né, será ajudando. Elas pensam, né? Não, vou ajudar, eu vou doar uma certa quantia para essa pessoa. E mesmo, pessoal, que sejam pequenas doações, sei lá, que aqui no Brasil fosse 10, 15 reais, como diz no popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Então percebam que ela ali já contava, segundo a reportagem, com milhares de seguidores. Então vão fazendo aí, né, as comparações, recebendo, obviamente, milhares de doações. Então essas pessoas eram atraídas pelo fenômeno. Se essa mulher ficasse simplesmente lá pregando, falando, ensinando, né, passando mensagens elevadas ou estudos interessantes,
Se perguntem aí, ela atrairia metade desses seguidores? Se ela não se dissesse médium ou vidente, nesse caso aí, vocês acham que teria todo esse burburinho? Se questionem aí. Então tem que ter o tal do poder sobrenatural, como eles dizem. Tem que envolver uma faculdade especial, um dom, para cercar a pessoa dessa mística. Porque as pessoas atrelam dom mediúnico ou faculdade mediúnica à elevação espiritual. Isso está praticamente no inconsciente coletivo. Porque até na Igreja Católica, pessoal, eles fazem essa associação. Quantos não são os santos da Igreja Católica que possuíam dons mediúnicos, faculdades mediúnicas? São vários. Isso, inclusive, reconhecido pela própria Igreja Católica. Eles só têm um entendimento um pouco diferente de nós espíritas, mas é a mesma coisa. Tá? No fundo, eles estão descrevendo o mesmo fenômeno, o fenômeno mediúnico. Só que aí, pessoal, a maioria não entende que a faculdade mediúnica pode estar presente também em indivíduos que não são bons. Né? Pode estar em indivíduos que têm aí segundos interesses. Mas o que a gente anda vendo é que nem médiums esses espertalhões são. Eles estudam mais ou menos como é que acontece o fenômeno e tentam reproduzi-lo de uma maneira falsa, com a aparência de mediunidade ou de fenômeno paranormal, como vocês vão ver aí.